Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, iremos trabalhar o tema Primeiro Reinado, que se iniciou em 1822 e teve seu fim, sua decadência, em 1831. Prestem bastante atenção e vamos lá. No dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Isso tudo aconteceu após a independência do Brasil, como nós trabalhamos na aula passada. Seu governo ficou conhecido como Primeiro Reinado e durou de 1822 a 1831. Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para governar o Brasil, em parte por causa do seu autoritarismo. Como não tinha meios para organizar o exército que defendesse o Brasil contra aqueles que ainda eram fiéis à metrópole portuguesa, como eu expliquei para vocês, turma, tinha muitos ainda que moravam aqui no Brasil que não gostaram da independência. Então, acabavam fazendo revoltas em várias partes do Brasil para desestabilizar o governo de Dom Pedro. Então, como Dom Pedro ele não tinha tropas, não tinha um exército que defendesse o Brasil, ele contou com o apoio financeiro de quem? Da Inglaterra. E contratou militares ingleses para reforçar as batalhas que ocorreriam nas províncias. Além disso, muitos achavam que Dom Pedro I, sendo português, em vez de se preocupar com os brasileiros, estava mais preocupado com a situação de Portugal. Então, o Brasil ele estava enfrentando um grande conflito. Algumas pessoas não gostaram da independência e queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Outros gostaram da independência, mas não confiavam 100% em Dom Pedro I, achando que futuramente ele poderia dar um golpe e transformar novamente o Brasil em colônia de Portugal. Então, Dom Pedro, ele teve um período muito conturbado no seu império. Muito bem, turma. Vamos agora olhar um conflito que aconteceu antes da independência do Brasil no dia 7 de setembro. Por quê? Algumas pessoas acham que a independência do Brasil, ela realmente só ocorreu naquele dia 7 de setembro, onde Dom Pedro I cortou relações com Portugal. Mas não, a luta pela independência, pela quebra de relações com Portugal, já vinha ocorrendo há muito mais tempo nas províncias brasileiras, ok? Alguns locais, como Pernambuco, como a Bahia, já vinham ocorrendo revoltas para poder se desvincular de Portugal. Uma dessas revoltas foi a Convenção de Beberibe. A Convenção de Beberibe, aconteceu em Pernambuco e foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal, no dia 29 de agosto de 1821. Teve início um movimento armado contra o governo do capitão-general Luís do Rego Barreto e das tropas portuguesas de Pernambuco, que é este homem bem aqui que eu estou mostrando a foto, tá? Então, já havia acontecido, antes da declaração oficial da independência, já havia acontecido, sim, lutas para poder ter independência de Portugal. A postura do imperador em relação à Constituição de 1824, que eu irei mostrar para vocês, a Guerra de Cisplatina, que nós iremos trabalhar, e a Confederação do Equador, foram alguns dos fatos que levaram à sua abdicação em 1831. Então, hoje, nós iremos trabalhar o que foi que aconteceu, quais foram os movimentos que realmente levou o Dom Pedro I a abrir mão do poder do Brasil, que levou ele a abdicar do poder. Nós iremos ver. Foi a Constituição de 1824, a Guerra de Cisplatina e a Confederação do Equador. Primeiro iremos olhar a Guerra de Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito que ocorreu entre 1825 a 1828, na província de Cisplatina, atual Uruguai. A província Cisplatina foi incorporada ao Brasil em 1821, ou seja, ela foi unida ao Brasil, após 4 anos de lutas sangrentas contra as tropas de Dom João VI. Porém, com costumes, tradições e línguas diferentes, os uruguaios
queriam formar um país independente. Eles não queriam de maneira nenhuma se unir com o Brasil. A linguagem deles era diferente, as formas deles se vestir, o costume deles eram diferentes. Eles então se sentiam à margem do Brasil. Eles não queriam se unir ao Brasil, eles queriam ser um país independente do Brasil. Então, em 1825, apoiados pela Argentina, começaram a lutar contra o Brasil. Depois de 3 anos de combate, Dom Pedro I teve que fazer um acordo, porque senão ele ia perder muitas tropas, muitas pessoas que futuramente ele poderia precisar para realmente batalhas contra invasores. O Brasil e a Argentina então reconheceram a independência do Uruguai. A Guerra da Cisplatina trouxe muitas mortes e perdas materiais, tanto para o Brasil quanto para o Uruguai. Por esse motivo, Dom Pedro I enfrentou oposição cada vez mais forte por parte de políticos e da população. Ou seja, a popularidade de Dom Pedro I já não estava boa. E agora, depois da Guerra da Cisplatina, aí que não ficou boa, turma. Por quê? Muitas pessoas disseram: por que você não deixa logo eles ficarem independentes? Não, mas ele queria aumentar, ele queria expandir o Brasil. Só que isso não ocorreu. E ele acabou perdendo pessoas, que houve muitas mortes, perdendo seu exército, perdendo material e aumentando sua dívida com a Inglaterra. Porque com todas essas perdas, ele teve que pedir novamente dinheiro emprestado para a Inglaterra para repor isso. E isso desagradou tanto os políticos quanto a população. Porque quanto mais dinheiro ele pedia para a Inglaterra, mais impostos ele cobrava da população. A agitação no reinado de Dom Pedro I continuou. Depois da Guerra da Cisplatina, o imperador começou a se desentender com os políticos brasileiros que estavam ajudando ele a fazer a Constituição para o país. Quando a Constituição ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que ela é promulgada. No entanto, o imperador não concordava com as ideias da Assembleia, porque limitavam seus poderes. Ele queria poderes ilimitados, ele queria ser o imperador, ele queria ter os mesmos poderes que Napoleão Bonaparte tinha, que mandava e desmandava no que ele queria. Só que os políticos brasileiros queriam dar um certo limite ao poder de Dom Pedro I e ele não gostou nada disso. Por isso, Dom Pedro I ordenou que o exército invadisse a Assembleia Constituinte e, a portas fechadas, com alguns homens de sua confiança, outorgou a primeira Constituição do Brasil em março de 1824. Nesse caso, dizemos outorgar, pois trata-se de uma constituição imposta pelo governante sem consulta popular. Ou seja, os políticos junto a eles estavam promulgando, estavam fazendo juntos e vendo o que seria bom ou não. Depois do desentendimento deles, ele simplesmente invadiu e outorgou, mudando algumas leis e mudando alguns incisos que havia na Constituição para poder se adaptar aos seus gostos. Dessa forma, entrou em vigor a primeira Constituição de nosso país, que dava ao imperador poderes para decidir sozinho o destino do Brasil, sem ninguém dar palpite. Vamos agora ver o que foi a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 foi a primeira na história do país. Constituição é a lei mais importante de um país, que contém normas relativas aos poderes públicos e direitos da população. Dom Pedro I entrou em confronto direto com a Assembleia responsável por elaborar a primeira Constituição. O imperador mandou criar uma Constituição que lhe agradasse, o que lhe trouxe desgaste político. Por quê? Ele queria, como eu falei para vocês, uma Constituição que ele gostasse. E não que fosse bom para a população, não que fosse bom para o Brasil, mas que se adequasse aos gostos dele. Assim, a Constituição de 1824 estabelecia um governo de poucos, que representava apenas os mais ricos da sociedade e beneficiava o imperador. O que a
Constituição de 1824 trazia. Ela estabelecia que o voto era aberto e exercido apenas pelos homens de 25 anos com alto poder aquisitivo. Ou seja, turma, mulheres não poderiam votar de maneira nenhuma. Nessa época, mulheres nem tinham nenhum tipo de direito. Mulheres, indígenas, negros não tinham direitos. Só os homens e homens com 25 anos para cima, abaixo disso também não poderia votar e que tivesse poder aquisitivo, ou seja, dinheiro, ganhasse no mínimo um salário mínimo na época. Abaixo de um salário não poderia votar. Outra coisa que a Constituição estabeleceu: senadores só deixariam o cargo quando morressem. Não poderiam passar, não poderiam abdicar, não poderiam simplesmente transferir para outra pessoa. Só poderiam deixar seu cargo quando morressem. Ele fez nessa Constituição três poderes principais, no caso, para alguns políticos brasileiros ocupar, e um poder que era só dele. Os poderes são poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e o poder dele, que é o poder moderador. Observação importante, turma. Os poderes executivo, legislativo e judiciário até hoje ainda existem. Hoje nós temos outra Constituição atualizada que traz benefícios para o povo. Só que o poder moderador era apenas do imperador, era o poder dele. Ou seja, se o judiciário dissesse vai ser assim e agradasse o imperador, tudo bem. Mas se o judiciário dissesse vai ser assim e o imperador não se agradasse daquela decisão, simplesmente ele poderia vetar aquela decisão porque ele tinha um poder maior. O poder moderador poderia mandar em cima dos três outros poderes. Ele era o poder acima deles três. Hoje não existe mais o poder moderador. Se lembre, o poder moderador era apenas do imperador. Muito bem, nós já olhamos aqui duas causas que levaram ao declínio do primeiro reinado. A primeira foi a Guerra da Cisplatina. A segunda foi o desgaste político devido à Constituição de 1824. E vamos agora para o último motivo que realmente levou logo a população não gostar de Dom Pedro I, a ter um desgaste político absurdo e a fazer Dom Pedro I abdicar do poder, que foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma tentativa de estabelecer um governo republicano independente no Nordeste em 1824. Envolveu as províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Dentre os motivos da revolta, podemos destacar o autoritarismo do imperador, que nomeava pessoas, os presidentes das províncias. Esta nomeação ignorava muitas vezes os interesses da população local. Ou seja, a população queria escolher um presidente que realmente, ou seja, um presidente para aquele determinado local, que realmente fosse ajudar o local. Mas Dom Pedro simplesmente não aceitava e colocava quem apenas lhe agradasse. As condições da vida da população nordestina eram muito precárias. Os revoltosos uniram-se contra a escravidão, contra a desigualdade social e contra o imperador. Os revoltosos foram atacados e dominados por tropas mercenárias inglesas contratadas por Dom Pedro I. Se lembrem que eu falei que ele pediu ajuda para os ingleses e contratou alguns ingleses, e por proprietários de terras que não queriam o fim da escravidão. Alguns dos principais líderes do movimento foram Pedro Pedrosa, Paz de Andrade e Frei Caneca. Este último, ou seja, Frei Caneca, ele foi condenado à morte. Está bem aqui a imagem dele. Então, turma, nós tivemos aqui três grandes atos que realmente fez com que o império, o primeiro reinado de Dom Pedro I não funcionasse, não foi legal. Logo, fez com que ele vá abdicar em 1831, deixando no poder seu filho Dom Pedro II, que naquela época era um menino ainda, pequeno, que nós iremos olhar isso na outra aula.
Enquanto isso, vamos olhar essa curiosidade. Como eu falei para vocês, já estava acontecendo revoltas, guerras, batalhas para poder desvincular o Brasil de Portugal antes da independência. Uma dessas batalhas foi a independência da Bahia. No dia 2 de julho, comemora-se a independência da Bahia, um dos movimentos mais intensos contra a dominação de Portugal sobre o Brasil. O controle lusitano em solo brasileiro só terminou após intensas batalhas em 1823, mais especificamente em 2 de julho, com a independência da Bahia. Tropas portuguesas que ainda resistiam em Salvador foram expulsas, graças à ação conjunta do povo brasileiro, que reforçou o processo de construção da nossa nacionalidade. Na luta pela definitiva separação do Brasil de Portugal, brasileiros, brancos, negros, caboclos, índios e todos que aqui viviam uniram-se para a consolidação, turma, da independência política do Brasil. Mártires e heróis destacaram-se nesse momento da nossa história, como João das Botas, Corneteiro Lopes e Maria Quitéria de Jesus. Quem era Maria Quitéria de Jesus? Foi uma mulher muito importante. Foi uma heroína que disfarçou-se de homem para combater ao lado dos soldados, marcando a nossa história com inúmeros atos de bravura e sendo a primeira mulher a combater nas fileiras do Exército Brasileiro. Ela se disfarçou de homem, turma, porque como eu falei para vocês, nessa época as mulheres elas não tinham nenhum tipo de direito. E Maria Quitéria se revoltou contra isso. Ela queria lutar na guerra. Ela queria ir para a batalha. Ela queria a independência do Brasil. Então ela se disfarçou de homem para que ela pudesse fazer seu alistamento e lutar. Só que sua identidade foi descoberta, mas ela não foi impedida de lutar no batalhão. No final do conflito, chegou a ser apresentada pessoalmente ao imperador Dom Pedro I como símbolo da resistência baiana. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de história. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.